Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Abstrações. Lis Paraíso, Bichinha, 2018. Engel Leonardo, Plátano Power Bottom, 2024. Tadaskia, Kissed Black Trans Ladies Kissing, Mulheres Trans Negras Se Beijando, 2024. Félix Gonzalez Torres, Sem Título, Começo, 1992. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Estamos no núcleo intitulado Abstrações, localizado atrás de Sagrado e Profano. As obras estão dispostas nas 4 paredes brancas da sala, que é quadrada. No centro do espaço estão 3 obras, 2 delas expostas em mesas e uma apoiada diretamente no chão. Há ainda uma escultura próxima à parede à esquerda de quem entra na sala e uma escultura que pende do teto no canto esquerdo. Frequentemente, exposições de arte LGBTQIA+, se limitam a obras que representam sujeitos da nossa comunidade de maneira clara e legível. Todavia, muitos artistas queer e trans recusam esse tipo de representação direta. Este núcleo celebra artistas que usam a abstração para incluir formas queer de maneira sorrateira no espaço do museu, seja de maneira sensual, exuberantemente excessiva ou silenciosamente simplificada. Algumas dessas abstrações são apelos contra a representação e recusam a demanda por visibilidade ao insistir no direito de permanecerem escondidas e opacas, encontrando a liberdade nas sombras. A primeira artista europeia a voltar-se de maneira decisiva à abstração foi a mística e pintora sueca Ilma af Klint, que colaborou com suas amantes. Sua obra é canalizada e atualizada pelo coletivo feminista contemporâneo Ilma's Ghost, o fantasma de Ilma, composto por Danielle Together e Sharmista Ray, cuja pintura de figuras totêmicas duais sugere conjurações divinas. Os trabalhos abstratos das companheiras de vida, Ethel Adnan e Simone Fattal, foram posicionados próximos um do outro, indicando seu amor. Muitos artistas apresentados neste núcleo trabalham materialmente contra estereótipos de gênero. Homens, como Gabriel Pessotto e Nicolas Lobo, usam tecidos, ao passo que mulheres, como Beverly Buchanan e Nick Green, trabalham com concreto, pedra e tijolo. No limiar entre galerias, uma cortina verde brilhante feita por Félix Gonzalez Torres, com banais miçangas de plástico, dividem este núcleo e o próximo, ecossexualidades e fantasias transcendentais. Dentre os artistas apresentados no núcleo Abstrações, Lis Paraíso se afirma como uma das mais provocativas e relevantes da arte contemporânea brasileira, utilizando sua prática para tensionar as narrativas dominantes de gênero, corpo e poder. Seu trabalho transita entre a performance, a escultura e a crítica institucional, desafiando convenções e transformando objetos em dispositivos de resistência e questionamento. Em suas obras, Paraíso explora o potencial de materiais cotidianos e industriais para propor novas leituras sobre as experiências e as subjetividades de corpos dissidentes, revelando uma combinação de força, vulnerabilidade e subversão. Bichinha, de 2018, extrapola por vezes sua condição de escultura, sendo usada também como arma de defesa em diversas performances da artista. Composta de círculos de alumínio cortados, dobrados e encaixados, a obra é também uma referência direta aos Bichos de Lygia Clark, 1920-1988, esculturas interativas e modulares que podem ser manipuladas com a finalidade de alterar sua forma inicial. Em Bichinha, Paraíso recusa a suposta passividade que os bichos manipuláveis de Clark poderiam sugerir. A Bichinha busca afastar, não atrair. O suposto uso carinhoso do termo bicho no diminutivo e no feminino
é ainda uma forma pejorativa de apelidar homens afeminados. Ao empregá-lo como título de sua obra, a artista fricciona estereótipos atribuídos a essa feminilidade, subvertendo assim uma suposta docilidade desses corpos. A escolha das lâminas de serra não é aleatória. Esses objetos carregam significados associados à produção, à força física e ao trabalho manual, atividades que tradicionalmente excluem corpos trans e femininos de suas narrativas dominantes. Colocar esses elementos no centro de uma obra de arte ressignifica seu contexto e insere uma crítica afiada às dinâmicas de exclusão e poder que permeiam tanto o espaço industrial quanto o espaço artístico. Posicionada na porção mais à direita do centro da sala, Bichinha está exposta como um objeto de valor, uma joia perigosa. Sua presença no espaço é quase desafiadora, ao mesmo tempo em que desperta fascínio e uma sensação de risco iminente. As bordas serrilhadas, com seu potencial simbólico e literal de cortar, não apenas repelem a interação, mas afirmam uma postura de autoproteção e alerta. Já Engel Leonardo, nascido na República Dominicana, é um artista cuja prática se ancora no estudo de formas, materiais e símbolos que permeiam a cultura caribenha. Suas obras frequentemente exploram a relação entre o corpo, o espaço e a economia, propondo uma análise crítica sobre as dinâmicas de poder e identidade que moldam a região. Leonardo trabalha no limiar entre a abstração e a figuração, utilizando elementos arquitetônicos, objetos do cotidiano e materiais orgânicos para construir narrativas que questionam as fronteiras entre o vernacular e o global, entre a história e o desejo. Plátano Power Bottom, de 2016, é uma escultura que está no chão do espaço expositivo, à esquerda de Bichinha, e combina madeira e bananas verdes para criar uma composição que, embora geométrica e minimalista, é carregada de simbolismo. No chão, um cacho de bananas ocupa o ponto focal da obra. Dele, duas barras de madeira se projetam diagonalmente para cima em direções opostas, evocando a imagem de um homem deitado com as pernas abertas, sendo a fruta uma alusão a seu sexo. Essas madeiras dobram na altura das extremidades, tocando novamente o chão e sugerindo joelhos flexionados e pés apoiados. O título da obra, Plátano Power Bottom, faz alusão ao termo Power Bottom, amplamente utilizado na comunidade LGBTQIA+, e remete a homossexuais passivos que, no entanto, são dominadores. E a fruta, fundamental na economia da ilha onde nasceu Leonardo, traz o debate sobre homoafetividade, sexualidade e desejo. O contraste entre os materiais reforça a dualidade da obra. As madeiras rígidas sugerem permanência e estrutura, enquanto as bananas, com sua natureza perecível, apontam para a fragilidade e o fluxo do tempo. Essa combinação reflete uma tensão entre o efêmero e o duradouro, entre o desejo e a realidade, entre o que é fixo e o que está em constante transformação. Tadaskia é uma artista visual brasileira cujo trabalho atravessa múltiplos meios, incluindo desenho, instalação e pintura, para explorar temas relacionados à corporeidade, sexualidade e subjetividades marginalizadas. Sua prática é uma investigação contínua das experiências de corpos trans e negros, frequentemente propondo espaços de afeto, resistência e imaginação. Tadaskia utiliza cores vibrantes e formas orgânicas para construir narrativas que dialogam com o íntimo e o político, desconstruindo fronteiras entre o biográfico e o universal. Seu trabalho afirma-se como um convite à contemplação de um mundo onde corpos historicamente excluídos podem não apenas existir, mas florescer. Kissed Black, Trans Ladies Kissing, em português. Mulheres Trans Negras Se Beijando, de 2024, é composta por duas telas de grande vitalidade cromática e gestual, realizadas com grafite, lápis carvão, pastel oleoso e caneta hidrográfica sobre papel. Elas estão uma em cima da outra, na parede à esquerda de quem entra na sala e antes da cortina que convida para adentrar o último núcleo da exposição.
Ambas as telas apresentam formas orgânicas que se entrelaçam em composições dinâmicas, evocando a intimidade de um beijo. Tons quentes de laranja, vermelho e rosa se sobrepõem em camadas sinuosas, enquanto áreas de verde e preto adicionam contraste e profundidade. Os contornos das formas lembram pétalas ou corpos celestiais em fusão, sugerindo uma metáfora visual para a conexão emocional e física entre os sujeitos representados. O fundo, em um rosa suave e etéreo, funciona como um espaço de suspensão, onde as figuras parecem flutuar livres de gravidade ou das limitações do mundo material. A textura das linhas e o uso de cores intensas criam uma sensação de movimento e energia. As bordas das figuras, marcadas por traços gestuais e vibrantes, parecem pulsar, como se as próprias formas estivessem vivas. O uso do pastel oleoso confere uma densidade tátil às imagens, enquanto o grafite e a caneta hidrográfica garantem precisão e contraste. Mulheres trans negras se beijando é uma celebração da intimidade da conexão entre corpos trans negros, oferecendo uma visão radicalmente afetuosa e afirmativa desses sujeitos. Em uma sociedade que historicamente invisibiliza e exotiza esses corpos, Tadaskia posiciona o afeto e a sensualidade no centro de sua narrativa visual, desafiando os estereótipos e as narrativas de opressão que frequentemente os envolvem. As formas interconectadas podem ser interpretadas como metáforas para a fusão de identidades, a quebra de barreiras e a construção de uma nova linguagem visual para expressar experiências trans e negras. O beijo, ato de entrega e reciprocidade, aqui torna-se um gesto político de afirmação da existência, do desejo e da autonomia. A escolha de cores e formas também alude ao orgânico e ao cósmico, sugerindo uma expansão do afeto para além do terreno físico. A obra propõe um universo onde corpos trans e negros não apenas ocupam o espaço, mas redefinem o que significa existir e amar. Há, nas formas fluidas e interligadas, uma rejeição das categorias fixas de gênero e identidade, refletindo um desejo de liberdade e transcendência. Na saída do espaço, uma cortina feita de contas plásticas verdes, prateadas e transparentes, Untitled Beginning em português, sem título, Começo, de 1992, de Félix González Torres, marca a transição deste para outro universo. Suas cores vibrantes e materialidade tátil sugerem movimento e fluidez, e simbolizam a intersecção de formas e identidades que transcendem classificações rígidas. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Curadoria: Adriano Pedrosa e Julia Bryan Wilson, com colaboração de André Mesquita e assistência de Leandro Muniz e Teu Teutônio. Acessibilidade: Ana Amaral, Daniela Rodrigues e Zarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração: Benedito Sverberi. Tradução e interpretação em Libras: Paula Rosa Gomes. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.